Olá todo mundo! Na história da evolução biológica na Terra, os ancestrais humanos mudaram as regras do jogo da evolução biológica, desafiaram o destino e, finalmente, chegaram ao topo da cadeia alimentar da Terra. Como nossos ancestrais humanos criaram esse milagre evolutivo? Por bilhões de anos, a evolução de todos os seres vivos na Terra seguiu as regras do sistema estabelecidas pela natureza, que é se tornar constantemente mais rápido, mais alto, mais forte, o que é completamente consistente com o espírito olímpico de hoje. É assim que a natureza sempre operou, desde a era dos trilobitas até que os humanos passaram a dominar a Terra. Ao longo de bilhões de anos de evolução, as identidades e status de diferentes animais e plantas foram completamente definidos. Para descrever isso em um sentido moderno, é solidificação de classe. Por exemplo, coelhos, não importa como evoluam, são comida para lobos. Mesmo que nasça um quilho mais forte e rápido, isso não pode mudar a enorme diferença de classe entre lobos e coelhos, porque os lobos também estão evoluindo. É quase impossível reverter a lacuna acumulada ao longo de bilhões de anos pela evolução natural, na competição olímpica da natureza. Os humanos são pessoas típicas de classe média, e só podem ser considerados mais fortes que plantas e insetos, enfrentando os aristocratas da natureza. Tigers, leões e elefantes, os humanos não têm poder para revidar. Mesmo diante de um animal como uma cabra, um único humano pode não ser capaz de derrotá-lo porque as cabras têm chifres duros e afiados na cabeça, enquanto os humanos não. Então, na natureza, os humanos antigos eram semelhantes aos coelhos. É difícil para os humanos representarem uma ameaça para outras espécies. Eles só podem comer algumas frutas e caçar alguns insetos. Os coelhos sobrevivem cavando tocas no chão, e os humanos sobrevivem subindo em árvores, lutando para sobreviver na natureza. Grandes animais, como elefantes e hipopótamos, não poderiam ser feridos mesmo se ficassem parados e deixassem os humanos antigos baterem neles. Mas se um elefante ou um hipopótamo chutar um humano, o humano pode ser morto. Essa lacuna enorme é simplesmente desesperadora. De acordo com o ritmo evolutivo normal da natureza, os humanos devem continuar a evoluir fisicamente. Por exemplo, se um descendente de um homem macaco evolui para ser tão forte quanto Tyson, ele pode matar um homem macaco com um soco. Dessa forma, o homem macaco forte ganhará uma vantagem de sobrevivência e, então, ocupará um grande número de fêmeas, melhorando, em última análise, a eficácia de combate de toda a tribo. Ou, um homem macaco pode, de repente, desenvolver escamas como um pangolim, ganhando poderosas capacidades defensivas. Ou um homem macaco pode, de repente, fazer crescer chifres na cabeça, ganhando um poderoso poder de ataque, ganhando assim uma vantagem na competição pela sobrevivência, e então espalhar lentamente os genes de alta qualidade que ele tinha acabado de mutar. Levaria dezenas de milhares de anos para que esses genes de alta qualidade se espalhassem para toda a tribo. Mas os humanos são muito estranhos. Eles não evoluíram seu físico, nem suas capacidades de defesa e ataque. Em vez disso, eles evoluíram sua inteligência a cada dia. Nos estágios iniciais do desenvolvimento humano, a inteligência só podia tornar os humanos mais inteligentes em escapar, e isso era tudo. Entretanto, a natureza não esperava que, depois que a inteligência humana fosse levada ao seu limite, surgissem brechas no sistema construído pela natureza. Para ser franco, no caminho da evolução, os humanos trapacearam e não seguiram mais as regras do jogo estabelecidas pela natureza, mas escolheram criar suas próprias regras evolutivas. Por que isso está acontecendo? Imagine que, mesmo se todos evoluíssem para serem tão fortes quanto Tyson,
com escamas defensivas como os pangolins e chifres afiados como os antílopes. Os humanos ainda seriam vulneráveis diante dos elefantes. Portanto, os humanos não evoluíram nessa direção, mas embarcaram em outro caminho evolutivo, que é completamente diferente de outras espécies na Terra. Cerca de 3 milhões de anos atrás, um homem macaco finalmente desenvolveu sua inteligência ao máximo e desbloqueou uma habilidade oculta: a capacidade de criar e usar ferramentas. O homem macaco encontrou um pedaço de madeira na floresta onde vivia e então usou uma pedra afiada para afiar uma ponta do pedaço, deixando-o bem afiado, criando assim o primeiro dardo da humanidade. Esta é uma invenção que marcou época, e seu valor é comparável a 10 mil prêmios Nobel, segurando um dardo de madeira. Este homem macaco ganhou instantaneamente poderosas capacidades de ataque de longo alcance. O mais importante é que esta habilidade é replicável. Enquanto um homem macaco inventa uma nova ferramenta, outros macacos podem aprendê-la imediatamente. Não requer dezenas de milhares de anos de evolução e pode ser popularizada por toda a tribo em um ano. Isso acelerou a velocidade da evolução humana em dezenas de milhares de vezes, permitindo que nos tornássemos o Senhor Supremo da cadeia alimentar na Terra. Após obter comida suficiente, os humanos se tornaram mais inteligentes e fortes, e produziram mais descendentes. A crescente base populacional tornou cada vez mais provável que homens sábios aparecessem na comunidade humana, e cada invenção de um homem sábio poderia rapidamente aumentar a eficácia de combate de toda a tribo humana. Décadas atrás, estações de televisão ocidentais testemunharam cenas de caça de tribos primitivas no continente africano, recriando perfeitamente como nossos ancestrais humanos caçavam milhões de anos atrás. A invenção do dardo finalmente permitiu que os humanos deixassem a proteção da floresta, se tornassem oficialmente caçadores e começassem a se mover para o topo da cadeia alimentar da Terra. Desde a invenção do primeiro dardo de madeira, a humanidade embarcou no caminho da evolução do conhecimento. A invenção do arco e flecha e a fabricação de armas de bronze fizeram com que outros animais na Terra não tivessem mais a capacidade de sonhar a sobrevivência humana. O único oponente dos humanos eram eles mesmos. Os humanos inventaram o Wi-Fi. Qualquer humano fraco segurando um Wi-Fi imediatamente ganharia um poderoso poder de ataque, fazendo outros animais na Terra tremerem de medo. Os humanos criaram armaduras e, mais tarde, tanques. Qualquer ser humano comum pode ganhar supercapacidades defensivas com a ajuda desses equipamentos. Mesmo que os pangolins evoluam por mais 10 bilhões de anos, eles não serão capazes de possuir capacidades defensivas tão fortes. Os humanos também inventaram aviões que permitem que qualquer humano voe em velocidades supersônicas. A habilidade de voar que as águias passaram bilhões de anos desenvolvendo não é nada comparada à dos humanos. Podemos ver que a história da evolução humana não tem nada a ver com a evolução física desde o começo. Na verdade, o corpo humano não evoluiu por um longo tempo, e pode até ser dito que é uma evolução negativa. Muitas pessoas têm problemas com os dentes e articulações depois dos 40 anos. Por que isso acontece? Porque, de acordo com o roteiro que a natureza originalmente estabeleceu para os humanos, eles só precisam viver 40 anos. Então os genes no corpo humano definem uma vida útil de 40 anos para os dentes e articulações do corpo. Mas os humanos desenvolveram poderosas capacidades industriais e médicas, que aumentaram muito a expectativa de vida humana. De acordo com o estado da evolução natural, é anormal que os seres humanos vivam tanto. A evolução do corpo humano está longe de acompanhar a evolução do conhecimento humano. Portanto, depois da meia-idade,
as pessoas ficam propensas a vários problemas de saúde. Mas para a raça humana como um todo, a evolução física não parece ser importante. O surgimento de um Tyson ou um Unias só pode torná-lo e seus descendentes mais fortes, o que é de pouca ajuda para a raça humana como um todo. Mas o surgimento de um homem sábio pode aumentar muito as capacidades humanas. Se alguém inventar a tecnologia de fusão nuclear controlada, todos os outros seres humanos possuirão direta e passivamente essa tecnologia, o que imediatamente levará a eficácia geral de combate da humanidade a um novo nível. Embora leões e elefantes sejam fortes e corajosos, mesmo que evoluam por bilhões de anos, eles nunca serão capazes de evoluir para o nível atual dos humanos. Eles apenas seguirão o caminho evolutivo normal e se tornarão mais rápidos, mais altos e mais fortes. E o corpo composto de proteínas, não importa como evolua, é vulnerável a ferramentas feitas de aço. Portanto, os humanos não estão seguindo o caminho da evolução das proteínas, mas o caminho da evolução do conhecimento, criando um milagre na história da evolução biológica na Terra. A razão pela qual os humanos são mais fortes que os animais comuns na Terra é simplesmente porque os humanos possuem conhecimento. A quantidade de conhecimento dominado levará a enormes diferenças na força de diferentes grupos humanos. Dentro de um grupo social humano, a quantidade de conhecimento possuído também pode levar a enormes diferenças entre diferentes indivíduos humanos. Portanto, as enormes diferenças entre países e entre pessoas vêm, em última análise, de enormes diferenças no domínio do conhecimento. A história evolutiva dos seres humanos baseou-se inteiramente no contra-ataque do conhecimento para surgir subitamente na Terra, desenvolver a civilização humana e alcançar o estatuto glorioso que tem hoje. Portanto, disse que conhecimento é riqueza e conhecimento muda o destino, e não há nada de errado com essa afirmação. Bem-vindos a subscrever ao meu canal. Eu vou continuar compartilhando mais conhecimento aqui. Vemo-nos na próxima vez.